É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer. Lucas, capítulo 15, perdão, versículo 11. Depois você pode ler com calma na sua casa, tá? Até o versículo 32, mas a gente vai parar um pouquinho antes aqui, tá? Porque é a história ali do filho pródigo, né? E eu queria passar para você aqui esse entendimento aí para o seu coração, tá? Vamos lá, diz assim, ó. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Olha para mim um pouquinho aqui para a gente poder entender, já aqui no versículo 12. O que acontece? A Bíblia mostra, aqui no início, né, dessa parábola, Jesus estava explicando, estava falando ali a respeito do filho pródigo, quer dizer, aquele filho que tinha o pai, né, estava com o pai ali, mas ele acabou saindo então de casa. Então o que mostra aqui nessa passagem? Que o filho, ele pediu a parte, né, que ele achava importante, ele quis ali o dinheiro, né, e a parte da herança dele, e ele acabou saindo de casa. Então, às vezes, né, mesmo a gente estando com Deus, a gente acaba não valorizando o que realmente importa. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Eu estava falando esses dias com algumas pessoas, né, trazendo aí para eles, a gente estava conversando sobre a igreja, e nunca se valorizou tanto estar na igreja como agora, né? Às vezes a gente para agora e pensa e fala, poxa, naquele dia de chuva, né, naquele dia que eu estava um pouco chateado e tal. Então, nunca se valorizou tanto a igreja como hoje. Por quê? Porque hoje a pessoa não tem um acesso tão fácil aos cultos. A igreja está aberta, né? A igreja está, entenda bem, podendo receber as pessoas para atendimento normal, tá? Mas a gente não pode mais concentrar as pessoas ali, mesmo que reduzido, para poder fazer a reunião. Então, é importante a gente valorizar o que nós temos antes da gente perder. Valorize a sua saúde, valorize o seu corpo, faça o exercício, né, que é necessário, procure se alimentar de forma correta, valorize o que você tem. Ontem eu estava falando com uma pessoa, né, e a pessoa falou, pastor, agora a gente está valorizando tanto, né, poder ficar um pouquinho do lado de fora de casa, né, porque agora fica mais dentro, né, tem gente agora até trabalhando, a pessoa está valorizando agora o transporte, poxa, eu podia pegar ali o trem, podia pegar o metrô, mesmo que cheio, né, podia, né, saía, comia num restaurante diferente. Então, é importante a gente valorizar o que nós temos e o que Deus tem dado, a nossa família, né? Louvado seja o Senhor. Pastor, aquela esposa é complicada, então, mas com Deus você transforma a vida dela em oração, né? Aquele filho é difícil, mas com Deus você transforma a vida dele. E valorizar o que Deus tem nos dado é muito importante, né? E claro, buscar, né, a Deus para que a gente possa sempre ter a mais, para que a gente possa sempre crescer, com certeza, na direção de Deus. Então, quando ele recebeu ali a parte da herança, né, que era o dinheiro que ele achava que era importante, ele acabou deixando, né, acabou não valorizando a casa do pai que ele já tinha. Né? Ele já estava na casa do pai, ele já estava na presença do pai. Né? Então, ele acabou saindo achando que isso era o importante. Aí o interessante aqui na continuação, no versículo 13, olha só o que diz aí, ó. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então eu estou falando com os irmãos, né, nós estamos meditando aqui nesse trecho aqui, eu estava pensando aqui no seguinte, o que acontece? Esse ponto aqui, ó, ele relata para mim e para você o que acontece espiritualmente. Porque é o seguinte, entenda bem, a Bíblia mostra aqui que ele foi, né, ele saiu da casa ali, e ele tinha, né, aparentemente uma grande fortuna no bolso. Né?
Então ele saiu da casa, tal, com uma grande fortuna, só que o que acontece? Como ele foi para uma terra longínqua, e era uma terra ali de pobreza extrema, ele foi gastando todo o dinheiro que ele tinha. Então ele gastava o dinheiro dele para poder ali dormir, gastava o dinheiro dele para ele poder comer, então ele foi gastando dinheiro, só que ele não estava repondo. Deu para você entender isso aqui? Ele estava com muito dinheiro, só que ele não estava repondo. Então ele gastou para dormir, a palavra não diz aqui, mas se ele estava na terra lá, em algum lugar ele dormiu, né? A palavra não diz aqui, mas se ele estava na terra, em algum lugar ele teve que parar para comer. Então ele foi gastando, ele tinha muito dinheiro, só que ele foi gastando, e como não tinha trabalho, como era uma terra ali pobre, o dinheiro não voltava, entendeu? Ele não conseguia esse dinheiro novamente. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente se depara com pessoas que elas foram muito grandes espiritualmente, mas grandes mesmo. Elas tinham tanto de Deus que elas andavam bem e elas ajudavam pessoas que estavam ao lado dela. Só que o que acontece? Elas, por se afastarem de Deus, né, por não estar na presença do Senhor, elas foram gastando o quê? Gastando a unção. Toda a unção que elas receberam de Deus. Porque quando eu busco o Senhor, né, quando eu me envolvo com Deus, Ele vai me enchendo com o Espírito Santo dEle. Ele vai me enchendo com a unção dEle. Deu para você entender? Só que aí o que acontece? A pessoa vai gastando. Ela repreende um demônio aqui, ela manda embora uma doença lá, ela determina algo aqui, só que ela vai gastando aquela unção, ela vai gastando o vocabulário dela, ela vai gastando esse poder de Deus e ela não repõe. Ela se afasta da presença de Deus. Então ela começa a viver nesse mundo que é um mundo pobre. Daqui a pouco o que acontece? Ela começa a agir como os outros agem, ela começa a falar como os outros falam. Por quê? Porque ela não, entenda bem, está na terra de Deus, que é uma terra rica, que é uma terra de prosperidade. Quando digo prosperidade, não é apenas dinheiro, né? Deus ele tem para mim e para você a paz, entenda bem, em meio à guerra. Aprendemos isso em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que a paz, né, ela é vivida na hora da guerra. Então deu para você entender isso aqui? A pessoa, assim como essa historinha aqui, essa parábola aqui, ela vai usando a unção, só que ela não se enche de Deus. Ela está numa terra pobre. Quando eu digo terra pobre, não estou falando de dinheiro. Estou falando daquela pessoa que não se envolve com Deus. Eu estava vendo agora gente fazendo discurso de ódio contra um, contra outro. Por quê? Porque estão longe de Deus. O que nós temos que fazer agora é orar pelas autoridades, o que nós temos que fazer agora é orar pelo nosso país, porque tem muita gente que está precisando ter o temor de Deus para ela entender que ela está caminhando no lugar errado. E aquilo que a gente planta errado, a gente vai colher errado. Deu para entender? Então eu não posso me afastar da palavra, você não pode se afastar das suas orações, você não pode se afastar dos cultos online, você não pode se afastar, se você puder, você tem a possibilidade, venha até aqui, venha na quarta, faça a oração de joelhos. Hoje, por exemplo, nós não vamos entregar o sal. Hoje nós vamos entregar o sangue do Cordeiro. Então passe por aqui, pegue o sangue do Cordeiro, toque lá no umbral das suas portas, passe o sangue do Cordeiro no umbral das portas, ali você vai ter a proteção do Senhor se manifestando. Deu para entender? Então a gente não pode ficar numa terra pobre. Por quê? Porque senão você vai estar usando a unção, tá? Repreende aqui, aconselha lá, amaldiçoa aqui, papapá, e vai estar usando a unção. Só que aí você usou essa unção e você não repõe. O que vai acontecer? É como um carro que você coloca, tá? O carro que você, entenda bem, você tem ali, né? O carro com combustível, e aí você vai andando com o carro, daqui a pouco acontece o quê com o carro? Fica sem combustível. Se você não colocar mais, não tem como andar. É exatamente isso. Inclusive tem um livro muito bonito, né, que fala tanque vazio. Eu não me recordo agora o autor, mas ele fala sobre o tanque vazio. Aquela pessoa que ela vai sendo de Deus, ela é de Deus, né, normal. Só que ela vai usando ali e ela não vai se enchendo, ela não vai repondo. Aí automaticamente vai acabando. Tem muita coisa bonita aqui, talvez essa palavra eu até ministre para você na Santa Ceia, tá? Porque estamos no mês do acesso, né? Não importa o que aconteça, como falou agora há pouco o pastor Jaime, né? Estamos no ano da libertação, a gente crê que vai ter libertação bonita ainda esse ano, né? Estamos no mês do acesso, é o abril, ao invés do abril com L, é o abril com U, vai abrir aquilo que você precisa. Eu não posso garantir que vai abrir para o mundo.
Agora, para você que é de Deus, vai abrir. Entendeu? Por quê? Porque nós somos o Senhor e nada pode nos impedir. A gente não depende, entenda bem, do mundo, das autoridades do mundo. Não, não. Nosso Deus opera incondicionalmente. Temos que respeitar, temos que abençoar. Estamos debaixo das autoridades, não estamos realizando os cultos aqui presenciais, tá? Estamos debaixo da autoridade, entendeu? Mas ninguém pode impedir do evangelho ser pregado. Mesmo que a igreja fechasse por algum motivo, que aí já é algo extremo, tá? Ninguém poderia impedir a gente de pregar pela internet, pelas mídias sociais, de mandar a mensagem. Até por isso que o pastor pede para você. Atualize o seu cadastro, fale com os irmãos, entendeu? Faça atualização cadastral para ajudar a gente nesse momento, a contatar, a mandar mensagem, entendeu? Porque é muito importante, tá? Mas retomando a nossa mensagem, a nossa pregação. Ele saiu, a palavra diz aqui no versículo 3, né? 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ele desperdiçou tudo, né? Desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo-lhe gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Ponto. Entendeu? Começou a padecer necessidade, é o que eu falei para você. Gastou o que tinha e não tinha como repor. E agora? O que faz? Você sabe que a pessoa que está com Deus, no início ela não percebe. Ela está com Deus ali. E aí ela vai gastando, só que às vezes o que acontece? O momento que hoje é bom, né? Amanhã pode aparecer uma complicação. E ela vai gastando, e ela não repõe. Tem muita gente que eu já peguei, já atendi casos dessa forma. A pessoa ela vai vivendo, tal, daqui a pouquinho, sem perceber, ela dá uma afastada. Daqui a pouquinho, sem perceber, mais uma afastada. Ela é de Deus, só que não está tão ali procurando estar diante dele, né? Fazendo direitinho e tal. Um pouquinho mais. E vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando. Daqui a pouco ela está longe. E aí o que acontece? Todo mundo que se afasta de Deus vive a miséria. Financeiramente falando, na saúde, na família, na vida sentimental. Entendeu? Não adianta. Se eu estiver longe de Deus, vai acabar um dia. Um dia vai acabar. Tá? Um dia vai acabar. Vai acabar aquele homem que orava. Vai acabar aquela mulher que clamava. Vai acabar. Vai acabar. Ontem eu estava atendendo uma família, aí tocando o telefone. A pessoa ligou, de uma outra igreja da graça. Ligou 15 vezes seguido. Aí liguei para a pessoa, falei, poxa, desculpa, estava atendendo uma pessoa, mas você ligou 15 vezes. Aí a pessoa falou assim, não, pastor, quando o senhor ora, resolve. Eu falei, não. Se você orar também, resolve. Entendeu? Às vezes a pessoa coloca no coração que é o pastor que faz. Não. O pastor, como você, ele depende de Deus para poder fazer. Entendeu? Nós estamos aqui para sermos um mensageiro, para poder dar para você a palavra, para ajudar você a entender, para ajudar você a orar, para auxiliar você, mas é como nós aprendemos na quarta-feira, né? Jesus estava lá com os discípulos, falou para eles, fica um pouquinho aqui que eu vou ali, ó, eu vou orar. Tem batalhas que somente eu posso resolver. Somente você pode resolver. Só a nossa oração pode solucionar. Tá bom? Guarda no seu coração isso. Não ande com um tanque vazio. Tá bom? Em nome de Jesus. É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode.